Bem, e como é que se define? O que é assembly, o que é parte? Tentar resumir aqui. Assembly é uma montagem, parte é uma subdivisão daquilo. Beleza. Qual é a lógica que deve se utilizar? Uma analogia que acredito que faça bastante sentido é a da linha de produção. Créditos aí para Caio Cícero. Lembro que ele comentou sobre isso uma vez e é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Na linha de produção, ou seja, imagine uma esteira, aqui assim, é uma esteira e tal, isso aqui é uma visão superior, né? Você tá vendo essa esteira por cima, certo? Tá vendo por cima. E aí eu tenho algumas pessoas aqui. Pessoa um, pessoa 2, pessoa 3, 4, 5 pessoas que estão diretamente ali, quase que encostadas na esteira, esperando que alguma coisa chegue para que ela execute uma tarefa. Porque no caso a esteira vai estar ligada, né? É importante para que leve um item do ponto A ao ponto B. Sendo que a esteira não vai levar o item da mesma forma daqui para cá. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas vai executar uma tarefa para que o item que chegou aqui no A, ele chegue completamente finalizado e pronto no ponto B. Como assim? Acho que o exemplo realmente mais prático, mais palpável, é o caso do container, do acumulador, que é literalmente uma caixa. Então, acho que é fácil de se olhar e visualizar e entender. Uma caixa. Container, contextualizando, nada mais é do que o que vai levar alguns sistemas de segurança e as baterias, assim como conectores, e isso precisa ser colocado em uma determinada parte do carro, depois conectado para que alimente toda a parte elétrica de alta tensão. Beleza. Falando sobre o container, como é que a gente contextualiza isso em uma linha de produção? Primeira coisa, qual é o primeiro passo para que eu tenha um container? Ou melhor, para que eu tenha um acumulador. Acumulador, diferença de container e acumulador. Container é a parte estrutural. Acumulador é o conjunto de baterias, propriamente dito. Comumente se chama o container de acumulador e acumulador de container e é meio intercambiável aí. Mas, enfim, para que eu tenha o acumulador, ou seja, todas as peças ali e tal, tudo finalizado para eu pegar, colocar no carro, plugar e ele ligar. O que eu preciso? Primeiro passo para eu ter esse acumulador. Vamos pensar. Não é uma resposta óbvia ou só tem uma resposta, não. Tipo, tem que parar e pensar, que caminho eu vou. Faz bastante sentido nesse caso que o primeiro passo seja o container propriamente dito. Ou seja, de nada adianta eu ter os sistemas de segurança sem que a estrutura tenha sido previamente construída. Ou seja, container seria o primeiro passo. Sendo que especificamente sobre o acumulador, o próprio container, ou seja, só a parte estrutural, por si só, ele não é uma peça de uma vez, né? Tipo, não é um negócio que eu compro, tá aqui e pronto. O container, ele é composto por várias partezinhas, tipo, tem várias paredes ali, tem vários processos que são feitos para que esse container esteja ali, show de bola. O container, novamente, parte estrutural.
Então, o exemplo aqui passa a ser container. O que é que eu preciso fazer entre A e esses passos vermelhinhos para que chegue no B com um container? E é que precisa ser feito. E aí que tá. Depende. Por quê? Depende de quê? Do que? Como? Depende de como ele vai ser manufaturado. Você... Claro, estamos falando aqui de um projeto pronto, né? Já temos o projeto e tal. Ah, isso aqui, todas as medidas do container, beleza. Uma vez que você tem o projeto pronto, e aí? Como que faz? Você pode, por exemplo, pegar uma grande chapa, dobrar as pontas, aí monta um cubo, solda as quinas, as arestas, e no meio solda umas chapazinhas para fazer as paredes. É um jeito. É uma recomendação? Não, mas é um jeito. Ah, mas talvez faça sentido pegar várias chapas e soldar todas elas. Ou seja, todos os lados são na realidade chapas retas e você só cortou e depois passou a solda. É outro jeito. E por aí vai. São métodos e métodos, e aí você tem que decidir ou saber como é que é a melhor forma de se manufaturar aquilo. Tipo, não é um negócio que, sei lá, trivial que só tem uma resposta. Beleza. Uma vez que você sabe como que é manufaturado, vamos usar um exemplo aqui para o container. O primeiro passo para construir a estrutura do container seria cortar as chapas. Ou seja, cortar todas as chapas. Como assim? Vamos lá. Chegou aqui no ar uma grande chapa de metros quadrados. Aí esse primeiro meliante aqui, ele vai cortar a chapa. Como? Faz diferença se você vai cortar isso na maquita, ou se você vai cortar isso num laser, ou se você vai cortar isso com uma tesoura. Acredito que faz diferença. Isso é relevante. Beleza. Primeiro cara cortou. Segundo cara, ele posicionou a base e as paredes internas, cada uma individualmente. Posicionou, colocou ali. O terceiro cara, ele chegou para ajudar, que ó, enquanto um estava segurando ali as paredezinhas do meio, segurou ali e tal. O terceiro cara, ele chegou para aplicar solda nas paredes internas. Tal, colocou a solda e aí a esteira passou. Passou para o próximo. O quarto, ele posicionou as paredes laterais. Colocou lá, ficou com a mão segurando assim, pá. Até que o quinto chegou, né? O quinto chegou aqui também para ajudar e aplicou a solda nas pontas. E aqui no ponto B, eu tenho um container. Sem tampa, inclusive, porque é outro passo, aí vamos pro passo. Temos um container. Beleza. Esse é um bom exemplo de uma montagem, ou seja, de um assembly chamado container, composto por partes de chapas. Deixa eu aqui, entrou aqui em A.
E aí tem que pegar as medidas, o peso, o material e tudo mais lá das chapas para contabilizar isso. Beleza, isso aqui é um assembly que possui suas partes. Mas eu comentei mais cedo sobre o acumulador. O que é o acumulador? Ele utiliza o container como primeiro passo. O acumulador utiliza o container como primeiro passo. E aí, como é que isso funciona? O primeiro cara, ele recebe uma estrutura pronta. Recebe uma caixa pronta. Aqui, tá aqui a caixa. E aí, o que é que eu faço com isso agora? Ele vai ter que ter, eh, ele vai ter que ter os módulos de bateria, que a gente vai considerar que estão prontos. Pega os módulos de bateria, posiciona. Segundo cara, vai lá, posicionar, colocar os fixadores. Terceiro cara, chega lá e coloca as placas de sistema. Quarto cara, vai lá e coloca os fixadores. Quinto cara, vai lá e posiciona os conectores. Será que essa ordem dá certo? Pode ser que dê. Será que é mais interessante colocar um só cara para colocar todos os fixadores de uma vez? Ou não? Será que é melhor os conectores serem colocados antes de tudo ou depois de tudo? Todas essas perguntas são relevantes para o relatório. A ordem importa. E ela é relevante para que fique claro em uma linha de produção o que é que se deve fazer, como se deve fazer. Por exemplo, esse exemplo dos fixadores. Ah, coloco primeiro os fixadores aqui, só do módulo e depois só os fixadores das placas. Você pode custear dessa forma, por exemplo. Não, ponto. Como você também pode custear da outra forma, onde só tem de um jeito, e por aí vai. E aí aqui eu acredito que venha ficando claro que o assembly foi o acumulador, enquanto as partes, ou seja, o que cada quadradinho vermelho aqui, cada pessoa foi inserindo ali, foram os próprios sistemas, os próprios outros componentes, que inclusive podem ser assemblies, como deu para exemplificar aqui, mas cuidado na forma de você custear as coisas. Você só custeia aquilo uma vez. Ou você está custeando em determinada peça como assembly ou como uma parte. Caso aquilo seja montável, caso você vá fazer coisas a mais ali, geralmente se transforma em um assembly. Caso sejam coisas menores, partes. Literalmente tudo, 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 sem exceção. Tudo que está no veículo tem que ser custeado. Tudo. Não tem nenhuma exceção. Se foi, se é alguma coisa que está no veículo, é algo que precisa ser considerado. Então, levem isso em mente, primeiro, para que não falte nada, e segundo, para que você não duplique nada. Se você só tem quatro rodas no carro, você não pode custear oito rodas, porque não tem oito rodas no carro, por exemplo. E por aí vai. Preste muita atenção nesse tipo de coisa.
Aonde esse cara aqui, ele colocou o assembly do container, da estrutura. Este outro aqui colocou os módulos. Os módulos são outro assembly. E por aí vai, por aí vai. Vai, vai. Beleza. É, a lógica é mais ou menos essa. Tem um outro vídeo onde realizei esse tipo de pensamento e exemplo aí com a parte de freio. Sistema de freio e tal, qual é a lógica por trás, ou seja, quais são os componentes ali, o que é que vai aonde, qual seria a ordem mais ou menos das coisas. É uma conversa com o Ítalo. E acho que é mais ou menos por aí. Lógicas de assembly e partes. Parem um pouco, pensem, não existe uma única forma, mas contanto que faça sentido em montagens e partes. Acredito que o pessoal que mexe aí já com CAD 3D, por exemplo, já deve ter algum nível de abstração aí para compreensão entre assemblies e partes, né? Já é algo um pouco mais utilizado, né? Para seja Inventor, Fusion, SolidWorks e por aí vai. Não está muito longe daquilo ali, não. Eu particularmente, eu parei um pouco antes de começar a preencher essas coisas e tudo. Abri um Excel, fiz uma espécie ali de um brainstorm e comecei a escrever nome, escrever nome, escrever nome, quais seriam possíveis assemblies, né? Ou melhor, como é que eu organizo tudo que tem ali da parte de elétrica em blocos, né? E aí, uma vez que eu tenho em mente ali um bloco, ou seja, vários itens que tenham uma semelhança ou que tenham um ponto ali em comum, como que eu, né, separo todos eles? Que é esse caso aqui. Foi basicamente, dá pra ver que tá todo colorido aí, verde relacionado a sistema atrativo e laranja para elétrica baixa tensão. É, uma vez que esses cortados aqui são os termos da SAI lá que não cabe pra gente, não faz sentido. Isso aqui na esquerda eram todos os termos da SAI, que aí foi meio que usado como um norte, mas que simplesmente não casa, tipo, enfim. É, aqui seriam todas as montagens e suas respectivas partes. Então foi montando. Dentro do container tem material isolante, tem o sistema de arrefecimento, pá, 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 pá. Naquela lógica. Mesma coisa aqui. Painel frontal. Seria a case ali atrás do painel do piloto, né? E aí tem sistema 1, sistema 2, sistema 3, placa do display, Nest Suite. E vai. É, isso aqui são todos os itens que tem ali dentro tanto da parte traseira como do próprio painel. E por aí vai. Por aí vai. É, tem que parar, tentar visualizar como que se organiza aquilo ali e prepara alguma coisa assim antes de começar a preencher de fato tudo.